As portas de vidro se abriram. Jacó entrou no saguão do hotel com uma mochila velha nas costas e botas sujas de terra. Nenhuma mala cara, nenhum terno. Apenas um homem cansado que queria encontrar a família. A recepcionista olhou para ele. Depois olhou para a tela do computador e soltou uma risada. Aquele som mudaria tudo. Jacó parou na frente do balcão de mármore polido. O ar-condicionado gelado do hotel contrastava com o calor que ainda grudava na sua pele. Ele limpou a testa com as costas da mão e deu um suspiro curto. Tinha sido um dia longo. Resolveu pendências na cidade, assinou papéis, fechou acordos. Agora só queria tomar um banho e abraçar os filhos. A recepcionista não levantou os olhos logo de cara. Estava ocupada organizando papéis que pareciam muito importantes. Jacó esperou. Não era do tipo que reclamava de esperar. Cresceu numa época em que esperar era parte da vida. Quando ela finalmente olhou para ele, o rosto dela mudou. Não foi algo sutil. Foi uma mudança clara, como quem vê algo fora do lugar. Os olhos dela subiram das botas enlameadas até o boné desbotado que Jacó segurava na mão. Ela piscou 2 vezes e forçou um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. "Boa tarde", disse Jacó, com a voz tranquila. "Minha família já está hospedada aqui. Cheguei agora." Ela inclinou a cabeça, como quem não entendeu direito. "O senhor tem reserva?" A voz dela tinha um tom estranho. Não era grosseria aberta, mas também não era educação. "Tenho sim, no nome de Jacó Mendes da Silva." A recepcionista digitou o nome devagar, muito devagar, como se estivesse dando tempo para ele desistir. Olhou para a tela, clicou algumas vezes, franziu a testa, digitou de novo e então soltou aquela risada. Não foi alta, mas foi o suficiente. "O senhor tem certeza desse nome?" Ela perguntou, e dessa vez a voz saiu mais alta. O casal que esperava do lado virou a cabeça. "Porque aqui não está aparecendo nada." Jacó sentiu o peso dos olhares. O casal se afastou meio passo. A mulher puxou a bolsa para mais perto do corpo. "É esse nome mesmo", ele respondeu, mantendo a calma. "Minha esposa e meus filhos chegaram mais cedo. Eu fiquei resolvendo umas coisas e vim depois." A recepcionista cruzou os braços. Agora o sorriso tinha sumido completamente. "Entendo, mas como eu disse, não há nenhuma reserva nesse nome." Ela olhou para os lados como se procurasse ajuda. "O senhor trouxe algum documento? Cartão? Comprovante de pagamento?" Jacó colocou a mão no bolso da calça jeans surrada e tirou a carteira de couro gasto. Abriu e mostrou o documento. A mulher pegou, analisou com uma atenção desnecessária, como se estivesse procurando algo de errado. "Vou precisar conferir com o gerente", ela disse. E antes que Jacó pudesse responder, ela já estava com o telefone na mão. Foi nesse momento que Jacó sentiu o primeiro aperto no peito. Não era medo, não era raiva. Era aquela sensação de que algo estava prestes a sair muito errado. A recepcionista falava baixo no telefone, mas Jacó conseguia ouvir pedaços da conversa. "Situação estranha. Nome não aparece no sistema. Melhor o senhor vir aqui." O casal ao lado agora olhava abertamente. 2 senhoras que passavam pelo saguão diminuíram o passo, curiosas. Uma delas sussurrou algo para a outra. Jacó respirou fundo. Ele sabia que podia simplesmente ligar para a esposa e resolver tudo. Mas uma parte dele queria ver até onde aquilo ia. A recepcionista desligou o telefone e voltou a olhar para ele. "O gerente já vem. Por favor, aguarde ali." Ela apontou para um canto do saguão, longe do balcão, longe dos outros hóspedes. Uma área de espera vazia, isolada. Jacó não se moveu. "Prefiro esperar aqui", ele disse, com educação, mas com firmeza. O desconforto no ar ficou denso. A recepcionista mexeu nos papéis sem necessidade. Clicou no mouse algumas vezes. Olhou para o relógio, para a porta, para qualquer lugar que não fosse Jacó. Um segurança passou pelo saguão. Parou.
Olhou para a recepcionista. Ela fez um sinal discreto com a cabeça. O homem não disse nada, mas ficou por perto, encostado numa coluna, de braços cruzados. Os olhos dele fixos em Jacó. As portas do elevador se abriram. Um homem de terno cinza escuro saiu com passos firmes. Cabelo penteado para trás, sapatos brilhando, expressão séria. Ele varreu o saguão com os olhos até encontrar Jacó. E então começou a caminhar em direção ao balcão. Era Acélio, o gerente, e pelo jeito que ele olhava para Jacó, aquilo estava longe de terminar. Acélio chegou ao balcão com a postura de quem estava acostumado a resolver problemas. Ou melhor, a fazer problemas desaparecerem. Ele nem cumprimentou Jacó. Apenas se virou para a recepcionista e perguntou em voz baixa, mas firme: "Qual é a situação?" A mulher se inclinou e sussurrou algo no ouvido dele. Jacó viu o momento exato em que o rosto de Acélio mudou. Não foi surpresa, foi confirmação, como se ele já soubesse o que ia ouvir e estivesse apenas esperando para agir. Acélio se virou para Jacó. Olhou de cima a baixo, devagar, calculado. Os olhos dele pararam nas botas sujas, na calça jeans desbotada, na camisa simples de algodão. Depois subiram para o rosto de Jacó e ficaram ali, medindo, julgando, decidindo. "Boa tarde", disse Acélio, com um tom que fingia educação. "O senhor está tentando se hospedar?" "Não estou tentando", Jacó respondeu, mantendo a voz calma. "Eu já estou hospedado. Minha família chegou mais cedo. Estou apenas fazendo check-in." Acélio deu um meio sorriso. Daqueles que não chegam aos olhos. Daqueles que dizem: "Eu já entendi o seu jogo." "Entendo." Ele cruzou os braços. "E o senhor diz que a reserva está em qual nome mesmo?" "Jacó Mendes da Silva, suíte presidencial." O sorriso de Acélio ficou maior. Ele se virou para o computador, deu alguns cliques, mas Jacó percebeu que ele mal olhou para a tela. Já tinha decidido, já tinha tirado a conclusão. "Senhor", Acélio começou com aquele tom profissional quase pedagógico, como quem explica algo óbvio para uma criança. "Este é um hotel 5 estrelas. Nós temos padrões, temos um público específico. E, infelizmente, situações como essa acontecem com certa frequência." "Situações como qual?" Jacó perguntou, mas já sabia a resposta. "Tentativas de fraude." Acélio não desviou o olhar. "Pessoas que tentam se passar por hóspedes para ter acesso às dependências, ou que inventam histórias para conseguir vantagens. Já lidamos com isso antes." As palavras caíram como pedras, pesadas, definitivas, acusação formal. Jacó sentiu o sangue subir, não de raiva, mas daquela indignação silenciosa que dói mais do que qualquer grito. Ele respirou fundo antes de responder. "Eu não estou inventando nada. Minha esposa se chama Helena. Meus filhos são Gabriel e Laura. Eles estão na suíte presidencial desde ontem à tarde. Se o senhor realmente conferir no sistema, vai ver que estou falando a verdade." Acélio nem tocou no mouse. "Senhor, o documento que o senhor mostrou só prova quem o senhor diz ser." Ele cruzou os braços. "Não prova que o senhor pagou esta suíte. Qualquer pessoa pode dizer um nome e apresentar documento." Jacó sentiu o chão sumir. Estava sendo acusado de usar seu próprio nome como fraude. "Vou pedir com todo respeito que o senhor se retire." A voz agora era mais dura. "Não vamos tolerar esse tipo de comportamento. Se insistir, vou precisar chamar a segurança." "A segurança?" Jacó deixou escapar um riso sem graça. "Por quê? Por querer entrar num quarto que eu mesmo paguei?" "O senhor não pagou nada", Acélio disse, e agora o tom era de quem perdeu a paciência. "E está causando constrangimento aos nossos hóspedes. Se continuar insistindo, vou precisar registrar uma ocorrência por tentativa de fraude." A ameaça ficou suspensa no ar. Jacó sentiu o peso dela. "Ocorrência?" Ele repetiu incrédulo.
Por querer entrar num quarto que minha família já está ocupando. O senhor não tem como provar isso, Acélio cortou. E eu tenho o direito de proteger meu estabelecimento e meus hóspedes. Ele fez um gesto sutil com a mão. 2 seguranças que estavam próximos começaram a se aproximar. Eram homens grandes, de terno preto, com aquela postura de quem está pronto para agir. O casal que estava ao lado se afastou. A mulher segurou a bolsa com força e puxou o marido para longe. Um homem de negócios que passava pelo saguão parou. Tirou o celular do bolso e discretamente apontou a câmera na direção de Jacó. Uma senhora idosa olhou com desaprovação e balançou a cabeça. Jacó olhou ao redor. Viu os rostos. Viu os julgamentos. Viu como, em questão de minutos, ele tinha se tornado o vilão da história. Ele apertou o boné na mão com força, só por um segundo. Os nós dos dedos ficaram brancos. Depois soltou. Respirou fundo. Senhor, um dos seguranças disse, já posicionado ao lado de Jacó, vamos precisar que o senhor nos acompanhe até a saída. Eu só quero que alguém confira o sistema direito, Jacó insistiu, mas sua voz começava a perder a força. Não de medo, de cansaço. É só olhar, só isso. Já olhamos, Acélio cortou, e não há nenhuma reserva no seu nome. Agora, por favor, retire-se antes que isso se torne uma situação mais séria. Jacó olhou para o gerente, para os seguranças, para as pessoas ao redor, e percebeu que não adiantava. Ele podia gritar, podia mostrar documentos, podia ligar para a esposa, mas naquele momento nada disso importava, porque eles já tinham decidido quem ele era. Um dos seguranças tocou levemente no braço de Jacó. Vamos, senhor, sem confusão. Jacó deu um passo para trás, se soltando do toque com delicadeza, mas com firmeza. Eu vou sair, ele disse olhando direto para Acélio. Mas não porque estou errado. Vou sair porque vocês não querem ouvir. Ele começou a caminhar em direção à saída. Os seguranças o acompanharam, um de cada lado, como se ele fosse uma ameaça real. As pessoas no saguão continuavam olhando, algumas com pena, outras com alívio, como se um perigo tivesse sido removido. Acélio ficou parado no balcão, observando Jacó se afastar. Ele ajeitou o nó da gravata, respirou fundo e se virou para a recepcionista. Bem resolvido, ele disse, com um tom de quem acabou de cumprir o dever. A recepcionista assentiu, ainda um pouco tensa, mas aliviada. As portas de vidro se abriram. Jacó saiu para a calçada. O sol quente bateu no rosto dele. Ele parou, olhou para o céu por um segundo e soltou o ar que estava segurando. Dentro do hotel, o movimento voltou ao normal. Hóspedes continuaram caminhando. A recepcionista atendeu o próximo cliente. Acélio voltou para seu escritório, mas no computador da recepção, na tela que ninguém tinha olhado direito, uma notificação piscava em vermelho. Cliente VIP, suíte presidencial, Jacó Mendes da Silva, check-in pendente. E logo abaixo, em letras menores, pagamento antecipado, R$ 47.000, observações, tratamento diferenciado, cliente responsável por indicações corporativas na região. A notificação continuou piscando. Ninguém viu. Ainda. Mariana tinha 19 anos e estava no 3º mês de trabalho no hotel. Era seu primeiro emprego em um lugar grande assim. Ela chegou para o turno da tarde com 15 minutos de antecedência, como sempre fazia. Guardou a bolsa no armário, prendeu o cabelo e foi direto para o balcão da recepção. A colega que estava saindo mal olhou para ela. Turno tranquilo, disse a mulher pegando a bolsa. O gerente resolveu uma situação chata mais cedo, mas agora está tudo em ordem. Mariana assentiu e assumiu o posto. Olhou para a tela do computador. Havia 3 notificações pendentes na aba de alertas prioritários. Uma aba que muitos funcionários esqueciam de checar. Ela clicou na primeira. Era um lembrete de manutenção do ar-condicionado. Clicou na segunda. Uma solicitação de travesseiros extras para o quarto 304. E então,
clicou na terceira. A tela mudou. Alerta prioritário. Cliente VIP. Mariana franziu a testa. Leu as informações com atenção. Nome: Jacó Mendes da Silva. Suíte presidencial. Check-in pendente desde as 16h37. Pagamento antecipado no valor de R$47 mil. Status: VIP corporativo. Ela olhou para o relógio. Eram 17h15, quase 40 minutos de atraso. Mariana clicou no histórico de atividades da reserva. Foi aí que seu coração deu um pulo. 16h41, tentativa de check-in, interrompida. 16h52, cliente removido das dependências por segurança. Responsável, gerente Acélio Ramos. Ela leu de novo. E de novo, tentou entender. Cliente VIP. Pagamento antecipado, removido por segurança. Mariana clicou em outro aba. Puxou os detalhes completos da reserva. E foi aí que tudo ficou claro e assustador. A reserva estava em nome de Jacó Mendes da Silva. Mas a família já estava hospedada. Esposa, Helena Mendes. Filhos, Gabriel e Laura. Entrada ontem, 15h20, suíte presidencial. Pacote completo de 7 dias. E tinha mais, nas observações internas, em letras vermelhas. Cliente responsável por indicações corporativas na região. Cooperativa agrícola com 340 associados. Potencial de 15-20 reservas corporativas anuais. Tratamento diferenciado obrigatório. O sangue de Mariana gelou. Ela olhou ao redor. O saguão estava vazio naquele momento. Apenas um hóspede lendo jornal num sofá distante. Ela pegou o telefone interno com a mão tremendo e discou para o escritório do gerente. Tocou uma vez, 2, 3. Acélio. A voz dele soou firme do outro lado. Senhor, é a Mariana da recepção. Ela tentou manter a voz controlada. Preciso que o senhor venha aqui. É urgente. Estou em reunião, Mariana. Pode resolver sozinha? Não, senhor. Ela engoliu seco. É sobre o cliente que foi removido mais cedo. A reserva dele estava aqui o tempo todo, na aba de alertas prioritários. Ela não checou a aba certa. Silêncio do outro lado. Estou indo. A ligação caiu. Mariana olhou novamente para a tela. Conferiu cada informação 3 vezes, esperando ter lido errado. Mas não tinha. Estava tudo ali, claro, explícito, impossível de ignorar. Passos rápidos ecoaram pelo corredor. Acélio surgiu com o rosto tenso. Ele chegou ao balcão e já foi falando. O que foi? Mariana virou a tela para ele. O senhor precisa ver isso. Acélio olhou. Os olhos dele percorreram as informações. Devagar. Linha por linha, e Mariana viu o exato momento em que a realidade bateu nele. O rosto que estava tenso ficou pálido, a mandíbula travou, as mãos dele se apoiaram no balcão como se precisasse de equilíbrio. Isso estava na aba de alertas? Ele perguntou, mas a voz saiu fraca. Ela procurou só na busca normal? Estava, senhor, como alerta prioritário. Mariana não queria cutucar, mas precisava. Se tivesse checado essa aba, teria aparecido imediatamente. Acélio não respondeu. Ele clicou no histórico, viu os registros, viu os horários, viu tudo. E então, pela primeira vez desde que Mariana começou a trabalhar ali, ela viu o gerente perder a compostura. Não, 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 não. Acélio colocou a mão na testa, clicou freneticamente na tela, como se pudesse desfazer o que tinha acontecido. Ele era o dono da reserva. Ele era o... Meu Deus! O senhor quer que eu tente ligar para ele? Mariana ofereceu, já com o telefone na mão. Acélio não esperou. Ele saiu correndo do balcão, atravessou o saguão em passadas largas, passou pelas portas de vidro como um foguete. Mariana o viu pela janela, olhando para os 2 lados na calçada, desesperado, procurando. Ela ficou sozinha no balcão, olhando para a tela do computador. A notificação ainda estava lá, piscando, como se estivesse gritando um aviso que ninguém quis ouvir. Do lado de fora,
Acélio viu Jacó. Ele estava a uns 30 metros de distância, caminhando devagar pela calçada, com a mochila nas costas e o boné na mão. Acélio disparou. Senhor, Senhor, por favor! Jacó parou, virou-se. Acélio chegou perto, ofegante, com o rosto vermelho e os olhos arregalados. Senhor, Senhor Jacó! Ele tentou recuperar o fôlego. Por favor, me desculpe. Houve um erro terrível. Jacó olhou para ele. Não disse nada. Apenas olhou. Eu não conferi o sistema direito. Acélio continuou, a voz saindo rápida, atropelada. Estava lento, eu achei que... Eu assumi... Ele passou a mão no cabelo. Por favor, volte. Vamos resolver isso. Vamos fazer tudo certo agora. Jacó continuou em silêncio, apenas observando o homem que minutos atrás o tinha expulsado como se fosse um criminoso. E então, com uma calma que fez Acélio tremer, Jacó respondeu: Agora o sistema funciona? A frase caiu como um soco. Acélio abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Jacó deu um passo para trás. Não precisa se desculpar, ele disse com uma voz baixa, mas firme. Já entendi como as coisas funcionam aqui. Ele virou as costas e começou a caminhar. Acélio ficou parado na calçada, vendo o homem se afastar. E pela primeira vez em anos de carreira, ele não sabia o que fazer, porque sabia que tinha acabado de cometer o pior erro da sua vida. Acélio não desistiu. Ele seguiu Jacó pela calçada, mantendo uma distância respeitosa, mas sem parar de falar. Senhor Jacó, por favor, me escute. A voz dele tinha perdido toda aquela firmeza de gerente. Agora era só desespero. Eu cometi um erro gravíssimo. Eu sei disso. Mas deixe eu corrigir. Jacó continuou caminhando. Não rápido. Não estava fugindo. Apenas seguia em frente, como quem já tinha decidido o que fazer. Vou fazer um upgrade completo. Acélio insistiu, acelerando o passo para acompanhar. A suíte imperial. A melhor do hotel. Café da manhã especial. Spa liberado para toda a família. Transfer privado. Tudo por conta da casa. Jacó parou. Virou-se devagar. O senhor acha que é isso que eu quero? A pergunta pegou Acélio de surpresa. Ele abriu a boca, mas não sabia o que responder. Acélio gaguejou. Eu quero compensar. Quero que saiba que isso não representa o hotel. Não representa? Jacó deu um meio sorriso sem alegria. Então quem eu vi lá dentro? Fantasmas? Acélio sentiu o peso das palavras. Vou treinar melhor a equipe. Isso não vai acontecer de novo. Com quem? Jacó perguntou. Comigo não vai, mas vai com o próximo que não parecer certo. Acélio tentou tocar no braço de Jacó numa tentativa desesperada de conexão. Jacó se afastou. Firme. O Senhor já encostou em mim hoje. Foi para me tirar daqui. A frase caiu como uma pedra. Acélio sentiu o peso dela no peito. Ele deixou a mão cair. Tentou outro ângulo. Senhor Jacó, sua família está aqui, seus filhos. Eles vieram para curtir as férias. Não estrague isso por causa do meu erro. Foi aí que Jacó virou completamente. E pela primeira vez havia algo mais nos olhos dele. Decepção. O senhor quer saber a verdade? Jacó perguntou. Eu posso perdoar o erro. Eu posso entender que todo mundo falha. Mas eu não vou ficar num lugar onde meus filhos vejam o pai deles sendo tratado que nem lixo. E depois, sendo tratado como rei, só porque descobriram quanto dinheiro ele tem. Ele deu um passo mais perto de Acélio. Que tipo de lição eu vou ensinar para eles? Que tá tudo bem ser humilhado, desde que no final te deem um upgrade? Acélio sentiu um nó na garganta. Ele queria argumentar, queria dizer que não era assim. Mas era exatamente assim. Eu tenho uma filha, Acélio disse, e a voz dele rachou. Se fosse com ela, eu entenderia. Então o senhor já sabe por que eu não vou voltar. Silêncio.
Acélio fez a única coisa que lhe restava. Ele estendeu a mão numa tentativa desesperada de alcançar o braço de Jacó, como se um toque pudesse mudar tudo. Jacó se afastou, não com raiva, apenas com firmeza. Não me toque! As palavras saíram calmas, mas cortaram como vidro. Acélio deixou a mão cair. Ele sabia que tinha perdido. Não apenas um cliente, não apenas dinheiro, mas algo muito maior. Desculpa, Acélio disse, e dessa vez soou sincero. Desculpa mesmo. Jacó assentiu. Uma vez, curto, como quem aceita a desculpa, mas não esquece o que aconteceu. Eu acredito que o senhor está arrependido, Jacó disse. Mas arrependimento não apaga o que foi feito, só serve para a gente não repetir. Ele deu mais um passo para trás. Agora, se me der licença, eu preciso buscar minha família. Acélio franziu a testa. Buscar? O senhor não vai... Não, Jacó cortou. A gente não vai ficar. A gente vai procurar outro lugar. Mas, senhor, o pagamento foi adiantado. São 7 dias, 47 mil reais. Acélio tentou apelar para o lado prático como último recurso. Jacó deu de ombros. Dinheiro a gente recupera. Dignidade não. E então ele virou as costas e caminhou de volta para o hotel. Não para aceitar as desculpas, não para aceitar o upgrade, mas para fazer o que tinha vindo fazer desde o início, encontrar sua família. Acélio ficou parado na calçada sozinho, vendo Jacó entrar pelas portas de vidro. Ele colocou as mãos na cintura, olhou para o céu e soltou um palavrão baixinho, porque sabia que tinha acabado de perder mais do que um cliente VIP. Tinha acabado de perder o respeito de um homem que, no fundo, era tudo o que aquele hotel deveria valorizar. E o pior, ele sabia que Jacó estava certo. Dentro do hotel, Mariana viu Jacó entrar. Ela se levantou imediatamente, com o rosto tenso e envergonhado. Senhor, eu sinto muito pelo que aconteceu. Foi um erro terrível e... Jacó levantou a mão gentil. Não foi culpa sua. Ele deu um meio sorriso cansado. Só preciso da chave do quarto. Vou buscar minha família. Mariana pegou o cartão-chave com as mãos tremendo e entregou para ele. Suíte presidencial, 10º andar, ela disse, com a voz baixa. Se precisar de qualquer coisa... Vou precisar, sim, Jacó interrompeu. Vou precisar que preparem a conta. A gente vai fazer o check-out. Mariana arregalou os olhos. Check-out? Mas o senhor acabou de... Eu sei, Jacó disse, já se afastando em direção ao elevador. Mas tem lugares que a gente não deveria ficar, mesmo que já tenha pago. Ele entrou no elevador. As portas se fecharam. E Mariana ficou ali, sozinha no balcão, olhando para a tela do computador onde a notificação ainda piscava. Agora, ela entendia o verdadeiro peso daquele erro. Não era sobre dinheiro. Era sobre como tratar as pessoas. O elevador subiu devagar. Jacó ficou ali, sozinho, olhando para os números acenderem um por um. 3º andar, 4º, 5º. Cada segundo que passava parecia mais pesado. Ele sabia que estava prestes a mudar os planos da família inteira. As férias que Helena tinha organizado com tanto carinho, a empolgação das crianças, tudo. Mas ele também sabia que não tinha escolha. O elevador parou. 10º andar. As portas se abriram. Jacó caminhou pelo corredor silencioso, carpete macio abafando seus passos. Passou por 3 portas até chegar à suíte presidencial. Ele parou na frente, olhou para o cartão-chave na mão e respirou fundo. Então, tocou a campainha. Passos rápidos do outro lado. A porta se abriu. Helena apareceu com um sorriso no rosto. Cabelos presos num coque, vestido leve, pés descalços. Ela tinha aquele ar de quem estava relaxada, curtindo o momento. Amor, finalmente! Ela o puxou para dentro e o abraçou. Achei que você ia demorar mais. As crianças estão doidas para te ver. Jacó correspondeu ao abraço, mas Helena percebeu na hora. Algo estava errado.
Ela se afastou, segurou o rosto dele com as duas mãos e olhou nos olhos. O que foi? Antes que Jacó pudesse responder, duas vozes gritaram da sala. Pai! Gabriel e Laura vieram correndo. O menino de 8 anos se jogou nas pernas do pai. A menina de 12 ficou um pouco mais contida, mas o sorriso era enorme. Pai, você viu a piscina? Tem toboágua. Gabriel falava sem parar. E tem fliperama no subsolo. E o quarto é gigante, tem até uma banheira de hidromassagem. Laura segurou na mão do pai. Trouxe as bolinhas de gude que você prometeu? Jacó sorriu. Aquele sorriso cansado de quem carrega um peso que as crianças ainda não entendem. Trouxe sim, filha. Tá na mochila. Ele tirou a mochila das costas, abriu e entregou o saquinho de bolinhas coloridas para Laura. A menina abriu um sorriso enorme. Gabriel já estava puxando o pai para a sala. Vem ver a vista, pai. Dá para ver a cidade inteira. Helena acompanhou tudo com um sorriso, mas não tirava os olhos de Jacó. Ela conhecia aquele homem há 15 anos. Sabia quando algo estava errado. Jacó foi até a janela com as crianças. A vista realmente era impressionante. Prédios, montanhas ao longe, o pôr do sol começando a pintar o céu de laranja. Bonito, né? Gabriel disse, grudado na janela. Muito bonito. Jacó concordou. A gente vai ficar aqui a semana toda, né, pai? Laura perguntou, já organizando as bolinhas de gude no chão. A mãe disse que amanhã a gente ia na piscina de manhã e depois no parque à tarde. Jacó olhou para Helena. Ela estava encostada na parede, braços cruzados, esperando. Crianças, Jacó disse, com aquela voz calma que usava quando tinha algo sério para falar. Vem sentar aqui comigo um pouco. Gabriel e Laura trocaram um olhar. Eles conheciam aquele tom. Sentaram-se no sofá, um de cada lado do pai. Helena se aproximou, ficou de pé na frente deles. Aconteceu uma coisa hoje, Jacó começou. Quando eu cheguei aqui no hotel. Que coisa? Gabriel perguntou com os olhos arregalados. Jacó escolheu as palavras com cuidado. As pessoas que trabalham aqui me trataram mal. Laura franziu a testa. Por quê? Jacó olhou para ela. Depois para Gabriel. Viu a inocência ali. A confiança de que o mundo era justo. Elas olharam para mim e acharam que eu não deveria estar aqui. Gabriel ficou quieto por um momento. Então olhou para as próprias roupas. Calça de moletom, camiseta de desenho, tênis velho. Por causa da roupa, Jacó assentiu devagar. Mais ou menos isso, filho. O menino olhou para o pai, depois para a porta, como se estivesse processando algo novo, algo que nunca tinha pensado antes. E eles foram ruins com você? Gabriel perguntou, com a voz pequena. Foram, filho. Me mandaram embora, na frente de todo mundo. Helena fechou os olhos. Jacó viu a mandíbula dela travar. Gabriel olhou de novo para a porta, para o corredor, como se estivesse imaginando a cena. O pai sendo expulso, os seguranças, as pessoas olhando. E então o menino fez algo que Jacó não esperava. Levantou do sofá, foi até a janela, ficou olhando lá fora em silêncio. Jacó levantou também, foi até ele. O que foi, filho? Gabriel não se virou. Se a gente ficar, ele disse baixinho. É como se a gente estivesse dizendo que tá tudo bem o que eles fizeram? Jacó sentiu um nó na garganta. Seu filho de 8 anos tinha entendido em segundos o que muitos adultos levam anos para compreender. Ele se abaixou na altura do menino. É exatamente isso, Jacó disse. Gabriel se virou, olhou para o pai. Então a gente não pode ficar. Mas a gente já pagou, Laura disse, sempre prática. A mãe disse que gastou bastante. É verdade, Jacó confirmou. Mas tem coisas que valem mais que dinheiro, filha. E uma delas é a gente não aceitar ser tratado como se fosse menos que os outros. Helena se sentou na mesinha de centro, na frente das crianças. Escutem o que o pai de vocês está dizendo.
ela falou, com a voz firme, mas carinhosa. Ele está certo. Se a gente ficar aqui, vocês vão ver o pai de vocês sendo tratado bem agora. Mas vão saber que antes ele foi tratado mal. E isso vai ensinar para vocês que tá tudo bem as pessoas julgarem pela aparência. E não tá. Gabriel olhou para a mãe, depois para o pai. E então, com aquela sabedoria estranha que crianças às vezes têm, ele disse: então a gente vai para outro hotel? Jacó sorriu, um sorriso de verdade dessa vez. Vamos, filho. A gente vai achar um lugar legal. Pode não ser tão chique quanto esse, mas vai ser um lugar onde todo mundo é bem tratado. Não importa a roupa que esteja usando. Laura ficou em silêncio por um momento. Depois pegou o saquinho de bolinhas de gude e colocou de volta na mochila do pai. Então vamos, ela disse, simples assim. Helena se levantou, foi até Jacó e segurou a mão dele. Eu te apoio, ela disse baixinho. Sempre. Jacó apertou a mão dela de volta. Vou descer e resolver a papelada, ele disse. Vocês arrumem as coisas. A gente sai daqui em meia hora. Eu vou com você, Helena decidiu. As crianças ficam arrumando as malas. Gabriel já estava de pé, recolhendo os brinquedos espalhados. Laura guardava as roupas na mochila dela. Eles não reclamaram. Não fizeram birra. Apenas aceitaram, porque entenderam que aquilo era maior que férias. Era sobre dignidade. Jacó e Helena saíram da suíte. Caminharam pelo corredor de mãos dadas. Entraram no elevador. E quando as portas se fecharam, Helena olhou para o marido. Você fez certo, ela disse. Eu sei, Jacó respondeu, mas dói do mesmo jeito. Eu sei, Helena encostou a cabeça no ombro dele, mas vai passar e nossos filhos vão lembrar disso. O elevador desceu, e quando as portas se abriram no térreo, Jacó estava pronto para encerrar aquilo, pronto para sair dali de cabeça erguida. Mas o que ele não esperava era a cena que estava prestes a encontrar no saguão. As portas do elevador se abriram. Jacó e Helena deram 2 passos para fora e pararam. O saguão estava diferente. Não era o movimento. Tinha até menos gente do que quando Jacó tinha chegado mais cedo, mas havia algo no ar, uma tensão silenciosa, como se todos estivessem esperando algo acontecer. Acélio estava no balcão, conversando baixo com Mariana. Quando viu Jacó, ele se empertigou, ficou rígido. Não veio correndo dessa vez. Apenas olhou, com aquela expressão de quem sabe que perdeu a batalha. Mariana evitou o olhar. Mexeu em papéis que não precisavam ser mexidos. Mas não foram eles que Jacó notou. Foi o casal. O mesmo casal que estava ao lado dele mais cedo, quando tudo começou. O homem de terno cinza, a mulher de vestido bege e bolsa cara. Eles estavam sentados nas poltronas do saguão esperando. Quando viram Jacó, a mulher cutucou o marido. Os 2 se levantaram e caminharam até ele. Jacó sentiu Helena apertar sua mão. O homem limpou a garganta, claramente desconfortável. Senhor, ele começou com a voz baixa. Nós vimos o que aconteceu mais cedo. Vimos quando o senhor foi... Quando o trataram daquele jeito. Jacó não disse nada. Apenas esperou. A mulher deu um passo à frente. Ela segurava a bolsa com as 2 mãos, como se precisasse de algo para segurar. Eu fiquei com medo, ela admitiu, e a voz dela saiu trêmula. Quando vi o senhor, eu segurei minha bolsa. Eu me afastei e eu queria pedir desculpas. Silêncio. Jacó olhou para ela, não com raiva, não com desprezo, apenas olhou. A senhora não precisa pedir desculpas, ele disse, com calma. A senhora reagiu do jeito que a maioria das pessoas reage, com medo do que é diferente, mas estava errado. A mulher insistiu, e agora havia lágrimas nos olhos dela. Eu julguei o senhor sem saber nada, sem conhecer, só porque eu não parecia ter dinheiro. Jacó completou. Ela assentiu envergonhada. O marido colocou a mão no ombro da esposa. A gente queria que soubesse.
ele disse, que a gente errou e que vamos pensar 2 vezes antes de julgar alguém de novo. Ele olhou para trás, para o balcão onde Acélio observava de longe. E se isso acontece com um homem calmo como o senhor? O homem continuou com a voz mais baixa, mas firme. Imagina com quem não tem como se defender. A frase ficou suspensa no ar. Pesada. Verdadeira. Jacó deu um meio sorriso. Então já valeu a pena. A mulher limpou os olhos. Ela estendeu a mão. Jacó apertou. O marido fez o mesmo. E então, sem mais palavras, o casal voltou para as poltronas. Do balcão, Acélio tinha ouvido tudo. A frase do homem ecoou na cabeça dele. Imagina com quem não tem como se defender. Ele engoliu seco, porque sabia que era verdade. Jacó tinha dinheiro. Tinha como provar quem era. Tinha família ali dentro. E mesmo assim foi humilhado. Quantas outras pessoas já tinham passado por ali e simplesmente aceitado, sem ter como revidar, sem ter como provar nada. Mariana, ao lado dele, também tinha ouvido. Ela olhou para Acélio. Não disse nada. Não precisava. Helena apertou a mão de Jacó mais forte. Ela estava orgulhosa. Ele sabia. Eles caminharam até o balcão. Mariana os esperava com a expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Vim fazer o check-out, Jacó disse, direto. Sim, senhor. Mariana digitou rápido, nervosa. Já está tudo preparado. O estorno do valor será feito em até 5 dias úteis. E... Ela hesitou. E o hotel gostaria de oferecer uma compensação. Metade do valor como cortesia por todo o transtorno. Não precisa, Jacó disse. Mas, senhor, eu só quero o que é meu, nada mais, nada menos. Mariana assentiu. Terminou de digitar. Imprimiu o comprovante e entregou para Jacó. Está tudo certo, ela disse com a voz baixa. E, senhor, eu sinto muito, de verdade. Jacó olhou para ela. Viu sinceridade ali. Viu uma jovem que tinha aprendido uma lição dura. Você não fez nada de errado, ele disse. Mas agora você sabe como as coisas realmente são. Usa isso para ser diferente. Mariana assentiu, segurando as lágrimas. Jacó se virou. Foi nesse momento que viu Acélio se aproximando. O gerente vinha devagar, como quem não sabe se deve ou não falar. Senhor Jacó, ele começou, e a voz era diferente. Não tinha mais desespero, apenas cansaço. Eu sei que já pedi desculpas, sei que não adianta mais, mas eu queria que soubesse. Eu vou mudar. Vou treinar a equipe direito. Vou garantir que isso não aconteça de novo. Jacó olhou para ele. Mediu o homem na frente dele. Viu arrependimento real. Mas também viu que o arrependimento só tinha vindo depois que o erro foi descoberto. Eu espero que sim, Jacó disse. Mas não por mim. Eu não volto aqui. Faça isso pelas próximas pessoas que entrarem por aquela porta. Pelas pessoas que não vão ter 47 mil reais na reserva. Pelas pessoas que vão continuar sendo julgadas pela roupa que vestem. Acélio abaixou a cabeça. Vou fazer, ele disse. Eu prometo. Jacó assentiu. Uma vez. Curto. Então se virou para Helena. Vamos buscar as crianças. Eles caminharam de volta para o elevador. Entraram. As portas começaram a se fechar. No último segundo, Jacó olhou para o saguão. Viu Acélio parado, sozinho. Viu Mariana limpando os olhos. Viu o casal sentado em silêncio e viu que, de alguma forma estranha, aquilo tinha mexido com todo mundo. As portas se fecharam. 10 minutos depois, o elevador desceu de novo. Dessa vez, com 4 pessoas. Jacó, Helena, Gabriel e Laura. Cada um com sua mochila ou mala pequena. Nada ostentoso, nada chamativo. Apenas uma família saindo. As portas se abriram. Gabriel saiu primeiro, olhando tudo com curiosidade. Laura vinha logo atrás, segurando a mão da mãe. Jacó fechava a fila. Eles atravessaram o saguão em silêncio. As pessoas olhavam.
Mas dessa vez, os olhares eram diferentes. Não havia julgamento, havia curiosidade e talvez um pouco de vergonha. Gabriel parou na frente das portas de vidro e olhou para trás. Pai, a gente não vai levar lembrança? Jacó se abaixou na altura do filho. A gente já está levando, ele disse. Uma lembrança que ninguém vai esquecer. O menino não entendeu completamente, mas assentiu. As portas de vidro se abriram. A luz do fim de tarde entrou. Jacó segurou a mão de Helena. Gabriel segurou a mão do pai. Laura segurou a mão da mãe. E eles saíram. Juntos. Do lado de dentro, o saguão ficou em silêncio. Acélio observou pela janela. Viu a família entrando num carro comum, sem motorista, sem luxo. Viu eles colocando as malas no porta-malas, viu Jacó ajustando o cinto de segurança do filho e viu eles irem embora. Mariana estava ao lado dele. A gente perdeu mais do que um cliente, né? Ela perguntou baixinho. Acélio não respondeu de imediato. Ele ficou ali, parado, olhando a rua vazia onde o carro tinha estado. A gente perdeu muito mais, ele disse finalmente. A gente perdeu a chance de fazer a coisa certa. O saguão voltou ao movimento normal. Novos hóspedes entraram, malas foram carregadas, reservas foram feitas. A vida do hotel continuou. Mas para Acélio, Mariana e todos que tinham visto aquela cena, algo tinha mudado. Porque eles tinham aprendido, da pior forma possível, que respeito não tem preço e que dignidade não se negocia. O telefone de Acélio tocou antes mesmo dele chegar no escritório. Ele olhou para a tela. Diretoria Regional. Atendeu. Acélio, preciso de você aqui amanhã, 9 horas. A voz do diretor era seca. Traga relatório completo do que aconteceu hoje, com todos os detalhes. Senhor, eu posso explicar. Amanhã, Acélio. 9 horas. A ligação caiu. Ele entrou no escritório. Fechou a porta, apoiou as costas nela e ficou ali, parado. Colocou as mãos no rosto. 8 anos. 8 anos, sem uma reclamação formal. E bastou uma tarde. Bateram na porta. Mariana entrou sem esperar resposta. O rosto dela estava pálido. Senhor, acabou de entrar um cancelamento. Ela segurava um papel impresso. Reserva para a semana que vem. Executivo que sempre se hospeda aqui. Ele ligou e disse apenas, mudança de planos. Acélio pegou o papel, olhou o nome, conhecia o homem. 5 anos hospedando ali todo mês. Tem mais? Mariana continuou, a voz tremendo. A empresa de agronegócio que tem contrato conosco, acabaram de enviar e-mail, não vão renovar. O papel caiu das mãos de Acélio. Quanto? 12 reservas por ano. Média de 4 dias cada. Mariana fez a conta de cabeça. Mais de R$200 mil anuais. Silêncio pesado. O telefone da recepção tocou. Mariana atendeu pelo ramal. Ouviu. O rosto dela ficou mais pálido ainda. Mais um, ela disse desligando. Casal que ia fazer bodas de prata aqui mês que vem. Cancelaram. Acélio se sentou. Ou melhor, se deixou cair na cadeira. Como eles souberam? Ele perguntou, mas já sabia a resposta. O homem de negócios, Mariana disse. Aquele que tirou foto. Ele estava no saguão, viu tudo. É claro, um viu, contou para outro, que contou para outro. Assim funcionava. Não precisava de redes sociais. Bastava uma conversa, um comentário. Você não vai acreditar no que eu vi hoje. A porta se abriu de novo. Dessa vez era a recepcionista da manhã, a que tinha começado tudo. Acélio, eu preciso falar com você, ela disse, entrando sem ser convidada. Agora não. Foi culpa dele, ela cortou. O homem estava agressivo. Estava criando confusão. Eu apenas chamei você porque ele se recusou a sair quando pedi educadamente. Acélio olhou para ela, depois para Mariana. Mariana desviou o olhar. Você pediu educadamente? Acélio repetiu, com a voz baixa, perigosamente baixa. Pedi, ela insistiu.
E ele começou a levantar a voz. Eu me senti ameaçada. Qualquer gerente teria feito o mesmo. Mariana, Acélio chamou, sem tirar os olhos da colega. Você tem acesso às câmeras de segurança? Tenho, Mariana respondeu. E me puxa o vídeo de hoje. 4:30 da tarde, balcão da recepção. A recepcionista empalideceu. Não precisa disso. Precisa sim, Acélio cortou. Porque se você está dizendo a verdade, o vídeo vai mostrar. E se você está mentindo... Ele não terminou a frase. Não precisava. A mulher saiu batendo a porta. Acélio colocou os cotovelos na mesa e as mãos no rosto de novo. Mariana, quanto a gente perdeu até agora? Ela olhou para os papéis. Contando a reserva do Sr. Jacó, os cancelamentos diretos e o contrato corporativo, R$450 mil em receita anual. Acélio sentiu o peso do número. Mas o pior não era o dinheiro. O pior era saber que ele tinha se tornado exatamente o tipo de pessoa que jurou nunca ser. Sabe qual foi meu primeiro emprego? Ele perguntou de repente. Mariana balançou a cabeça. Office boy. 16 anos. Acélio olhou para a janela. Roupa velha do meu irmão. Tênis furado. Entrei num hotel uma vez para entregar um documento. O gerente olhou para mim do mesmo jeito que eu olhei para o Jacó hoje. Ele virou o rosto para Mariana. Eu jurei que nunca ia fazer isso com ninguém. E hoje... A voz dele rachou. Hoje, eu fiz exatamente o que fizeram comigo. Mariana ficou em silêncio. O telefone tocou de novo. Ela atendeu, ouviu, desligou. Mais um cancelamento, ela disse baixinho. Acélio assentiu. Não perguntou quanto, já não importava. Ele pegou um caderno. Começou a escrever. Não um relatório, não uma desculpa, mas um plano, mudanças reais, treinamentos sobre preconceito, protocolos novos que não dependessem de aparência. Escreveu por 1 hora, 2, até as mãos doerem. Quando terminou, olhou para o relógio, 00:40, pegou o telefone, abriu a mensagem corporativa da cooperativa de Jacó. Digitou. Senhor Jacó, sou Acélio. Minhas desculpas não mudam o que fiz, mas vou usar esse erro para mudar. Treinamentos, novos protocolos. Toda pessoa que entrar aqui será tratada com dignidade, não por dinheiro, porque é o certo. Obrigado por me ensinar da forma mais dura. Enviou. Colocou o telefone na mesa. Então pegou o outro papel. Escreveu à mão com letra firme. Pedido de afastamento voluntário por 30 dias. Tempo para revisão de procedimentos e reestruturação de treinamento de equipe. Assumo total responsabilidade pelo ocorrido. Assinou. Colocou no envelope. Deixou em cima da mesa para entregar na reunião das 9. Não era demissão. Não era fuga. Era assumir a consequência e trabalhar para mudar de verdade. Ele apagou a luz. Saiu. O corredor do hotel estava vazio, silencioso, mas de alguma forma pesado. Na estrada, a uns 40 quilômetros dali, Jacó dirigia em silêncio. Helena dormia no banco do carona. Gabriel e Laura cochilavam no banco de trás, com as cabeças apoiadas um no outro. O telefone de Jacó vibrou. Ele olhou de relance. Uma mensagem, de um número que ele não tinha salvo. Ele não abriu. Não naquele momento, porque naquele momento ele estava fazendo algo muito mais importante do que ler desculpas. Ele estava levando sua família para um lugar onde pudessem descansar de verdade. Não num hotel 5 estrelas, mas num lugar simples, acolhedor, onde não seriam julgados. E enquanto dirigia, com o silêncio tranquilo do carro e a respiração suave das crianças, Jacó sentiu algo que não tinha sentido em horas. Paz, porque ele tinha feito a coisa certa. Tinha ensinado aos filhos que dignidade não se vende, que respeito não se negocia, que dinheiro pode comprar conforto, mas nunca pode comprar o direito de humilhar alguém. E aquela lição, ele sabia, valia mais do que qualquer suíte presidencial.
O carro seguiu pela estrada escura. As luzes da cidade ficaram para trás e Jacó sorriu, porque no final ele tinha vencido, não com gritos, não com vingança, não com raiva, mas com algo muito mais poderoso, com dignidade. E isso não tem dinheiro no mundo que pague.